Olá, tudo bem? Meu nome é Edgar, eu sou idealizador e gestor da Orienta, Escolha Profissional e Desenvolvimento de Carreira. E começamos agora o nosso primeiro programa de entrevista, O que orienta você? Hoje com o nosso convidado, amigo e parceiro, Victor Santana. Seja bem-vindo, Victor. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho para nós, um pouco sobre você, um pouco sobre a relação sua aí com o mundo do trabalho, com o mundo da orientação profissional e de carreira especialmente, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Legal. Obrigado aí, Edgar, pelo convite. Bem animado de colocar no mundo, então, né, esse projeto que a gente estava pensando, estrear o que orienta você. Bom, eu sou orientador profissional de carreira, atuo, na Orienta, então, atendendo tanto adolescentes quanto adultos em transição. E ao lado, da orientação, a minha formação é a psicologia, né? Então, eu atuo Uhum. também na psicologia clínica hoje, e acho que vai ser um pouco disso que eu queria conversar hoje com você e com o pessoal. Maravilha. Então, gente, hoje a nossa questão, eu já vou levar aqui para o Victor, o que orienta você, Victor, quando as linhas de orientação profissional e de carreira e de psicoterapia se cruzam? É uma questão essa, né? Ainda mais nesse contexto que eu comentei, né, de estar tanto na clínica quanto na orientação, oferecendo esses dois serviços, que são serviços que se cruzam, como você comentou, mas também são serviços que têm particularidades bastante específicas, assim, né? A Sim. gente vai poder discutir um pouco mais sobre quais são as especificidades, mas tem essa mania, esse pensamento de colocar em caixas, né? Qual que é o trabalho de uma área específica, qual que é o trabalho oferecido ali pelo psicólogo. E na prática, me parece que isso é muito menos quadradinho, essas linhas são muito mais flexíveis do que a gente imagina, né? Então, como fazer isso de uma forma que seja sustentada, né, Uhum. teoricamente, que seja uma prática que seja em melhor qualidade possível, mas que consiga não separar, né? Separar o trabalho da vida pessoal, separar a pessoa de forma integral dos seus diferentes papéis, né? Sendo o trabalho um deles. Aí é comum, assim, encaminhar um cliente da clínica para um processo de orientação profissional e de carreira e vice-versa, né? Um cliente da OPC para a clínica. É super comum. A gente pode pensar que chega alguém ali com uma demanda, mesmo que seja declarada, né? Falando sobre questões relacionadas ao trabalho, relacionadas aos estudos e pensar futuro, mas que no decorrer do processo, por exemplo, percebe que tem questões de autoestima, questões que têm a ver com a sua história de Uhum, vida, que é trabalhado também no processo de orientação, uhum. né? E que merecem um maior cuidado, porque se não tiver Ah, esse cuidado, talvez isso vai impactar, inclusive, nas suas escolhas, na sua construção aí de projeto de vida, de futuro profissional, né? Tem uma das maneiras de pensar a orientação profissional, né, de conseguir conceitualizar a área e a sua especificidade, e é pensar ela num triângulo, assim, né? Então, quando a demanda passa pela pessoa, aliada à sua relação com o mundo do trabalho e o mundo educacional, aliada a pensar o futuro, ali pode ser uma maneira de a gente localizar uma questão que pode ser encaminhada, por exemplo, para orientação profissional de carreira, né? Quando a gente pensa uhum, somente, né, a pessoa lidando com o seu uhum, futuro, por uhum, exemplo, alguém que está planejando, não sei, uma mudança para outra cidade, alguém está uhum. pensando em se tornar pai, se tornar mãe, pensando no futuro, né? Sim. Projetos de Uhum, futuro. Não necessariamente isso vai ter a ver uhum, com o trabalho, com a educação e, consequentemente, com a orientação profissional de carreira, né? E quando essas demandas têm a ver com a pessoa e só com o mundo do trabalho, pode pensar, por exemplo, demandas de estresse no trabalho, saúde mental no trabalho. Pode pensar demandas só educacionais, né? Uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, de um adolescente. É uma demanda de uma outra sim. área daí, né? Tá falando, Uhum, talvez, da área da educação, da psicopedagogia, ou mesmo nas áreas de carreira também, né? De um coach, de uma mentoria, processos que são sim. diferentes do processo da orientação. Quando a gente encontra esse triângulo, digamos assim, de a pessoa pensando sobre essa
sua relação com o mundo profissional, carreira, uhum, projetado no futuro, como que eu vou lidar com isso para que lá na frente, enfim, né, esteja no momento, esteja numa posição que eu gostaria. Daí é um momento de pensar a orientação profissional. ah, legal. Eu sempre destaco, assim, né, nos diálogos, quando vem essa questão, né, tá, e se percebe a demanda da clínica lá no meio da orientação, se encaminha, e se eu for clínico, eu mesmo atendo, né, falo que esse encaminhamento é comum, como você bem descreveu, né? Com o cuidado de quando é o mesmo profissional, né, que faz a clínica e faz a orientação, né? Do ponto de Uhum. vista de se ela estiver fazendo fazer a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, seja psicoterapia ou sua orientação. Você tem alguma percepção particular sobre isso? Sim? Acha possível um psicólogo atender o mesmo cliente ao mesmo tempo em clínica e orientação profissional de carreira? Me parece difícil, assim, né? Pelo Uhum, menos na minha prática, eu não costumo fazer isso ou recomendar, né? uhum, Porque, como eu disse, são processos que têm suas finalidades, mas que têm objetivos específicos, né? Pode pensar num tipo de relação específica, num tipo de sim. maneira de se portar ali, de pensar objetivos também específicos. E quando isso acontece, principalmente ao mesmo tempo, acredito que isso pode gerar uma confusão, pode não trazer esse foco que é importante, por exemplo, para a orientação profissional, né? Ou Uhum, colocar o profissional psicólogo, clínico, em um papel que não é o dele, uhum, né? uhum, Quando ele é visto também como orientador. Então, o que eu perfeito. costumo fazer é ou indicar para outro profissional, como já aconteceu, Uhum, assim, mais de uma vez, ou que também é possível finalizar um processo, né? Então, isso. finalizar, por exemplo, o processo de orientação e depois Uhum, dele finalizado, caso o cliente ali tenha interesse, iniciar um processo psicoterapêutico. sim. É o que eu não atuo com a clínica, né? Mas é o que eu recomendo é sempre esse encaminhamento ou a continuidade clínica posterior à finalização, né, da orientação. E como o trabalho costuma aparecer na clínica, assim, quando o processo é o processo psicoterapêutico, mas surge o trabalho. Como? Das mais diversas formas, assim, né? A gente pensa, né, até na organização profissional, o trabalho, o papel do trabalhador como um dos papéis que a gente tem enquanto ser humano, né? Uhum, Então, a gente tem papel, por exemplo, de filho, papel de namorado, papel de amigo, pode ter um papel de alguém que vai para a academia, né? Algum jogador de futebol de final de semana, por exemplo, assim, né? No meu sim. caso, está meio parado aí nos últimos tempos, inclusive. Uhum, Mas são papéis mais específicos esses, né? São papéis que sim. costumam variar mais de cada pessoa e costumam ter um pouco menos de prevalência do que o papel trabalhador. Sim. Muito difícil alguém que venha para a clínica e em algum momento não fale sobre trabalho, seja por diversos motivos, né? Algo que está acontecendo lá dentro, seja por como que essa pessoa se sente em relação ao trabalho, as dificuldades que ela tem para conseguir executar, por exemplo, as tarefas do trabalho, o que que isso gera nela, né? Então pode gerar muita insegurança, pode gerar muito estresse, ansiedade, e vem junto, né, dessas sensações de histórias, né, do que significa para essa pessoa trabalhar, né? Então acho que isso a gente consegue aprofundar de maneira bem interessante assim na clínica. Por exemplo, né, para alguém que na sua família o trabalho sempre veio em primeiro lugar, né? Um discurso, algo dito assim, né? Primeiro resolve isso, depois você resolve outras questões da sua vida. É. Isso tem efeitos, né? Como ela Uhum, lida hoje com o trabalho. Alguém que tem, sei, né, sempre tem um primo, um irmão que foi muito bem sucedido em alguma área que perseguiu ali, isso também vai afetar como ela se relaciona na vida dela com o trabalho. Uma oportunidade que ela teve talvez de entrar em uma empresa e que aquela empresa abriu as portas para ela no momento de dificuldade, como isso torna hoje mais difícil dela se relacionar com o trabalho, com mais, enfim, liberdade, autonomia. São inúmeras, né? Acho que infinitas histórias que a gente vai pensar sobre como que cada um vai se relacionar com o trabalho. Eu acho que é isso que a gente sim. consegue ir aprofundando e construindo e analisando também onde que gera sofrimento,
toda Uhum, essa relação, né, uhum. na história de cada um. Perfeito. Eu costumo dizer sempre em aula de psicologia organizacional para o profissional de psicologia da graduação, né? É impossível que numa sala de aula de graduação eu tenha todos interessados pela área, muito pelo contrário, né? Uma porcentagem às vezes menor. Mas que é impossível você pensar, atuar com a psicologia, incluindo aí a psicologia clínica, sem o trabalho, né? O trabalho centraliza a nossa organização de vida, né? E às vezes na clínica até se questiona mais sobre vários outros elementos e se esquece de se trazer essa figura do trabalho, mas ela emerge, como você bem colocou, né, no próprio discurso do cliente. E do outro lado, assim, né, como é que a demanda que tem mais características ali da demanda clínica costuma aparecer na orientação profissional e de carreira? É, da mesma maneira que esses aspectos mais, a gente pode pensar da vida pessoal, né, de como que eu me construí enquanto sujeito, assim, aparecem na orientação, assim como questões da orientação de trabalho aparecem na clínica, assim, né? Então, a gente vai pensar, principalmente de maneira mais contemporânea, orientação profissional, como um trabalho que não se resume a teste vocacional, a definir ali de forma objetiva, né, o que que eu vou fazer de próximos passos, definir planos e metas, assim. A gente entende que É, justamente tem esse caráter subjetivo por trás de qualquer escolha, qualquer projeto que está sendo construído, né. Então, com isso a gente sim. vai explorar, por exemplo, história de vida, a gente vai perguntar, nesse momento, muitas vezes quem procura a gente está em momentos de escolha, né, momentos de transição, seja escolha de curso de vestibular, seja escolha de próximos passos ali na carreira, uma promoção, mudar de área, enfim, momentos de mudança, de escolha. Por que que essa escolha, nesse momento, se tornou um desafio para essa pessoa? E daí a gente vai ter as mais inúmeras possibilidades de resposta, assim, né? Então, pode ser que para aquela pessoa, fazer uma escolha agora vai significar abrir mão de muitas outras possibilidades. Pode ser que essa pessoa tenha uma dificuldade no ato de decidir mesmo, né? Uma Uhum. indecisão e pensar em todas as possibilidades possíveis. A gente estava conversando sobre isso até num encontro aqui da turma da Orienta, né? Pessoa que pensa em todas as possibilidades possíveis, considera todas as caminhos, pontos positivos, negativos antes de tomar uma escolha e mesmo assim se sente travado, né? Ou alguém que tem muita insegurança, né, acerca do futuro e como isso trava também na hora de fazer uma escolha. E como isso, esse jeito de escolher é um jeito de se portar, é um jeito de se relacionar com a sua posição no mundo, assim, e que muitas vezes isso não se limita a esse momento de escolha profissional, educacional. Então aí a Uhum. gente começa a perceber que, opa, a pessoa está trazendo ali uma questão, falando sobre projetos, ideias futuras, mas que ela, por exemplo, não fala isso como uma convicção, não fala isso como uma possibilidade, como algo que parece factível para ela, né? A gente vai explorando um pouco mais e percebe questões que têm a ver com autoestima, por exemplo, que têm a ver com como ela se enxerga, como que ela, enfim, assim, né, tem dificuldades de conseguir ocupar algum espaço que exige confiança, que exige uma maior constância, que exige uma postura diferente para ela. E nesses momentos são momentos que são demandas maiores, né? São demandas que falam sobre como que essa pessoa se coloca no mundo, sobre questões, enfim, mais profundas do que um trabalho de orientação profissional, né? E que Sim. daí sim, a gente começa a apontar, olha, interessante isso daqui, vamos pensar como que está afetando esse momento atual, mas que pode ser importante você olhar para isso com mais cuidado, com mais tempo, Uhum. com mais aprofundamento, num processo psicoterapêutico, por exemplo. Sim. Então, e se não olhar, claro, né, que existem graus diferentes, né, de sofrimento e quanto que isso, né, acaba afetando ou não a vida dessa pessoa, mas quando a gente fala de graus mais altos, assim, de sofrimento, parece que se não olhar para isso, pode inclusive inviabilizar ou mesmo prejudicar muito o próprio processo de orientação profissional, né? Pensando em alguém que
Talvez esteja passando por um momento mais depressivo, por exemplo, né? Sem Uhum, ânimo, sem conseguir se sentir bem no seu dia a dia. Se essa pessoa se colocar nesse momento, nesse estado, a fazer decisões sobre o seu futuro, não vão ser decisões que vão estar alinhadas com, enfim, né, todas as possibilidades que ela teria, não vão ser decisões, provavelmente, né, uhum, que vão ser sustentáveis, que vão caminhar para onde ela poderia caminhar, assim, né? Então, sim, parece muito importante conseguir identificar isso, né? E vai aparecer em diversos momentos do processo, a gente vai percebendo, vai pontuando, e vai fazendo essa ida e volta, né, com o cliente. sim. Eu acho que especialmente em modelos mais contemporâneos, como a gente atua, né, que sai daquele estereótipo, né, de que a gente só vai fazer uma bateria de testes, então a gente trabalha muito forte a história de vida das pessoas, né, trabalha muito forte esses outros papéis. Então é importante emergir, né, essas demandas relacionadas ao contexto clínico, a esse sujeito mais integral, porque isso inevitavelmente se relaciona com a escolha, né? Ao mesmo tempo, concordo com você assim, que a orientação profissional de carreira ela é um processo focal, né? Um processo com começo, meio e fim, com prazo mais curto. Então, não, ela emergir não quer dizer que a gente vai trabalhar aquele tema que se relaciona com a escolha profissional, alguma tomada de decisão do mundo do trabalho, né? E aí uma questão que é muito comum, né, chegar até mim, assim como docente e profissional da área, para quem especialmente está começando, tá, mas aí eu vou falar da história de vida da pessoa, vou tratar de temas que vão surgir, que não vão ser de alvo focal dessa orientação profissional de carreira, mas e na prática, assim, né? Como é que eu faço para identificar, tá, então isso aqui surgiu e beleza, surgiu aqui, mas agora eu preciso encaminhar, né? Ou se vou encaminhar agora, porque isso aqui inviabiliza que a escolha profissional seja feita agora, com essa tomada de decisão de carreira, dado a emergência no sentido urgente dessa situação, ou tá, tem uma demanda aqui que a gente termina a orientação, mas que ela precisa continuar a ser cuidada e vai ser encaminhada depois. Na prática, como ajuda a fazer essa diferenciação, Victor? Uhum. É um desafio mesmo, porque como eu comentei, são linhas que se entrecruzam, assim, né? Acho que é, inclusive, o título aí do episódio, né? Exato. Mas tem pontos, assim, importantes a serem olhados, né? Um deles é a intensidade desse sofrimento que aparece, né? Então, uma coisa é Uhum, alguém falar para mim que percebe que, né, em muitos momentos de escolha, que em muitos momentos em que precisa estar lá pensando sobre o seu futuro, sobre o trabalho, se sente inseguro, que se sente ansioso, mas que está lidando com isso, mas que, enfim, percebe isso acontecendo e tem ali maneiras de lidar com, né, e uhum, consegue colocar isso em questão, inclusive. Outra coisa é quando alguém vem para o processo e que isso começa a aparecer com muita intensidade, né? Isso começa a aparecer como uma impossibilidade de fazer algum tipo de é, tarefa, ou começa a tomar a maior parte do encontro ali, né? Para conseguir acolher e oferecer escuta, apoio para alguma questão que surgiu ali. Nesses casos, me parece que tem uma urgência maior, que o processo não necessariamente vá até o fim de orientação e seja importante interromper e lidar com essas questões e depois voltar em um momento futuro, assim, né? Acho que principalmente uhum, esse nível de sofrimento e quanto que isso parece estar influenciando de forma mais ativa, de forma mais predominante nesse momento de escolha. uhum. Agora, também parece importante entender muito bem os limites, né, da orientação profissional, assim como da psicoterapia, quais são os objetivos de cada um dos processos, entender, estar um pouco mais confortável, né? A teoria Sim. oferece um pouco desse apoio, mas também a prática de o que Uhum, é feito nesse processo, para onde que ele vai caminhar nos próximos passos. Gosto de pensar, e também não usei mais uma vez a referência ali do Fonsati, né? Do profissional, psicólogo, ele vai falar que o processo da psicoterapia tem muito mais um caráter de desconstrução. Então, que aparece uma questão como essa, como a gente falou, por exemplo, né, de me sentir inseguro,
A psicoterapia vai entrar ali e vai tentar ouvir isso para desconstruir o que está fazendo esse nó, por exemplo, né? Desfazer Sim. isso, dar espaço para que seja trabalhado. Enquanto o processo de orientação parece ter muito mais um caráter de construção ou de síntese, né? Então, de conseguir perceber quais foram as minhas influências, como que a minha história de vida foi enfim, né, me influenciando, me criando ali enquanto sujeito, e que eu consiga criar uma história a partir disso, criar uma narrativa, que eu consiga amarrar tudo isso a partir de uma identidade profissional. Então, muito mais um processo de construção É. disso que vai é, me guiar para os meus próximos passos, para o futuro, né? Do que Uhum. um processo de desconstrução. Na orientação, a gente pode sim ter momentos em que tá. Essa questão, por exemplo, aqui, vamos pegar da insegurança, né? Apareceu e parece um ponto importante a ser trabalhado. A gente pode parar um momento e falar um pouco mais sobre isso. É o momento do processo que a gente está abrindo ali para trabalhar um pouco mais, né, nessa ideia da desconstrução, de abrir um pouco mais da questão, né? Porque isso pode Uhum. ser importante para o trabalho, pensando naquela tríade que a gente tinha comentado. Uhum. Mas não vai ser o processo todo um processo de desconstrução, não vai ser todo um processo de reflexão sobre a vida em seus diferentes papéis e âmbitos, né? A gente tem um foco específico, que é essa Uhum. questão do trabalho, dos estudos, então a gente precisa sempre voltar para isso e perceber quanto que a pessoa está conseguindo, né? Usar esse espaço para fazer essa síntese, para fazer essa construção, né, de identidade profissional que ela quer para o seu projeto de futuro, para os seus próximos passos. Legal, interessante. Eu assisti uma apresentação do Mark Savickas, né, que é um autor dos principais aí que a gente utiliza de referências nesses paradigmas contemporâneos, num congresso da Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira. Ele participou à distância ali dos Estados Unidos. E ele falava de que a orientação profissional e de carreira, especialmente ao modo, né, que a gente trabalha, ela não é para todos, né, dentro dessa perspectiva de que há um momento ali de diagnóstico, né, de início do processo, o que não possa surgir também, né, uma percepção ao longo, mas o início ele é muito importante numa perspectiva, tá? Será que essa queixa que chega aqui, ela é uma queixa que tem essa centralidade da escolha, do trabalho, da carreira, né? Ou essa queixa já traz indicativos de que essa demanda é uma demanda de um outro processo, que aí eventualmente pode ser do processo de psicoterapia, por exemplo, né? Então, tomar muito cuidado, né, nesse início do processo de como chega a queixa do cliente, né? Como ela se caracteriza, quando essa primeira narrativa já vai trazendo indicativos sobre por que ele está procurando um profissional. E aí eu penso sempre que há um preconceito ou preconceito maior sobre a clínica do que com a orientação profissional de carreira ainda hoje. Evoluiu muito nos últimos anos, ainda bem, mas é mais fácil para algumas pessoas procurar um orientador profissional de carreira do que procurar um psicólogo clínico. E aí ele tá, então eu vou na orientação, porque eu tenho uma demanda, também tem um aspecto de trabalho ali, mas essa é a porta de abertura, assim, para a chegada para um ciclo mais reflexivo, de se permitir trazer essa narrativa, né? E, consequentemente, pós-orientação profissional de carreira, inclusive, poder seguir para um ciclo de psicoterapia, né? Mas às vezes a queixa ali no início já indica se tá, dá para continuar a orientação, mesmo que tenha outras variáveis, ou não é a orientação profissional de carreira. A gente precisa ser muito ético nisso, né, Victor? De tá, não vou continuar oferecendo esse serviço se não é isso que vai dar conta dessa demanda do sujeito, né? Mas do ponto de vista, até a última pergunta aqui, né, para a gente encerrar esse primeiro programa, do público que nos assiste, né, e que eventualmente está aqui pensando, tá, será que agora eu procuro a psicoterapia ou procuro a orientação profissional de carreira, né? Qual uma diferença marcante, assim, sobre se eu devo procurar um profissional que atua com orientação profissional de carreira ou um profissional que atua com psicoterapia? Legal, acho que a gente foi tratando um pouco sobre isso, né? Dá para a gente retomar um pouco dessa questão ali dessa tríade, né? Desse momento que eu tô
do que eu estou lidando, né? Eu gostaria de um processo no qual eu possa abrir questões de diferentes âmbitos da minha vida, que eu possa explorar elas com calma, com um processo que provavelmente vai levar um pouco mais de tempo, que vai abordar, enfim, né, questões profundas e questões ali que me toquem, de diferentes áreas. Acho que daí pode pensar mais na psicoterapia, assim, né? Agora, se a gente pensa que talvez, assim, no momento atual, esteja mais relacionado com questões que a gente comentou, do trabalho ou do mundo educacional, tem a ver principalmente com momentos de planejamento de futuro, né? Momentos de transição, momentos de mudança. E a psicoterapia também trabalha muito com momentos de transição, né? Pode pensar a psicoterapia para adolescentes, por exemplo, como uma área muito rica, né? Uhum, Mas esse momento em que o jovem, por exemplo, quer se colocar a pensar sobre o futuro, quer se colocar a planejar, colocar energia, separar um tempo da semana, né? Porque costumo comentar muito assim isso com os pais, né? Que a rotina do jovem costuma ser bastante corrida, assim, dos jovens que a gente atende, pelo menos, às vezes mais corrida, inclusive, mais difícil de marcar horário do que dos adultos, às vezes. é verdade. E essa rotina que tem muito escola, tem atividades, às vezes, extracurriculares, mas não necessariamente tem um tempo para pensar sobre o sentido disso tudo, sobre o por que eu Uhum, estou fazendo isso, como que isso se encaixa, talvez, nos meus próximos passos, como é que eu quero lidar com isso. Acaba sendo um momento que fica restrito a feira de profissões, por exemplo, ou a alguma dinâmica que a escola tenta te propor, ou para quando chega muito perto também da data, né, do vestibular, por exemplo, ali. Então, essa tentativa, essa busca por separar um momento no qual eu vá me dedicar a pensar sobre essa questão, eu possa olhar com cuidado para o que é importante para mim, como que eu quero pensar o futuro. Parece ser um indicativo interessante, assim, que a orientação profissional seja um processo que se encaixe bem, assim, né? A gente fosse uhum, pensar até não só para quem está buscando orientação, né, mas também para profissionais, sim, acho que tem algumas diferenças importantes. A gente está falando aqui já desde o início, né, do foco. Então, de fato, a orientação profissional, ela passa pelas várias áreas, vários papéis da vida, né? Mas a gente vai sempre voltar para um foco, né? Para uma tarefa inicial que era como que tudo isso afeta os meus planos e projetos em relação a trabalho e educação, assim. Então, tem um foco mais definido. Essa questão do tempo também, acho que é um ponto importante, né? A psicoterapia, ela costuma ser mais longa, né? Nas suas diferentes maneiras de atuação, verdade. mas costuma levar ali, às vezes, 6 meses, um ano ou mais, enquanto o processo de orientação, ele é um processo que tem início, meio e fim. E ele é Uhum, importante que seja assim, né? No sentido que a gente sim, comentou lá de um processo de construção, né? A gente precisa colocar um ponto final nessa história que foi construída, nessa narrativa, para que a pessoa dê um próximo passo, né? A ideia não é que exato. ela fique refletindo, planejando o tempo todo, né? Ela pode construir essas habilidades para ela, mas é importante que em algum momento ela também vá para o mundo, experimentar o que que significa tudo isso que ela construiu em orientação, né? É um processo Perfeito. mais objetivo, de início, meio e fim, normalmente Uhum, com um espaço de tempo um pouco mais curto, né? Enquanto profissional, acho que também tem um ponto do tipo de relação que é construída ali. Achei legal você comentar sobre essa possibilidade de iniciar na orientação profissional e depois começar no processo de psicoterapia. Acho que isso é bem interessante, porque já tem um vínculo ali construído. sim. Tento, né, espero que seja uma boa porta de entrada, inclusive, né, para a psicologia. É, Ao mesmo tempo, é um tipo de relação diferente. Assim, eu percebo, né, nessa posição dos dois, né, de clínico e Verdade. de orientador. Na orientação, me parece que eu tenho uma posição um pouco mais ativa, um pouco mais educativa em alguns momentos, né? Então, eu vou abrir ali o guia do estudante, eu vou abrir ali vídeos para discutir com o meu cliente sobre as possibilidades que ele está pensando de mercado de trabalho, de faculdade. Vamos falar sobre, né, como que ele pensa mercado de trabalho, uma postura um pouco mais educativa, um pouco mais aberta, próxima nesse sentido, assim. Enquanto na psicoterapia, eu percebo que tem uma relação que vai ser um pouco, eu vou me colocar um pouco menos, né? Eu ainda vou, óbvio, que questionar e abrir questões, mas a relação terapêutica é uma relação muito específica, uma Uhum, relação que
ela vai, inclusive, servir como material para a gente conseguir Uhum. é, pensar sobre essa pessoa, sobre as questões que ela traz, sobre o sofrimento dela, né? Por exemplo, né, até amarrando o que a gente tinha falado antes, da construção, da desconstrução, né? Na orientação, assim como na psicoterapia, é muito comum a gente ver alguém que tem questões, por exemplo, de se rebelar ou ir contra os pais, por exemplo, em várias áreas da vida, também acontecer na psicoterapia, né? Então, vir ali e também se opor, por exemplo, ao orientador. Na psicoterapia, quando isso acontece, isso vai ser material de trabalho. Vai pensar sobre essa posição, vai pensar sobre por que isso acontece, onde que isso está amarrado, vai pensar em como que eu, enquanto psicólogo, vou me posicionar frente a isso. Uhum. Na orientação, eu posso até perceber isso. Se isso estiver atrapalhando o processo ou eu considerar importante, eu posso pontuar isso, mas é algo muito mais breve, rápido, pontual ali, que eu vou abrir essa questão, né, nesse sentido ali que a gente falou do desconstruir, para que o processo continue, para que a gente consiga continuar fazendo essa construção, para que a gente possa continuar pensando sobre esses temas, né? Não vai ser o foco do trabalho a relação terapêutica, né? Como Uhum. na psicologia ela toma esse caráter, né? De um instrumento um instrumento terapêutico, um instrumento de intervenção, inclusive, assim. Essas são as principais diferenças, assim, que eu vejo, É legal. ao mesmo tempo que a fala, a escuta, continua sendo em ambas o principal instrumento, né? Principalmente, que nem Isso. você disse, nas abordagens, nas paradigmas mais contemporâneos da orientação profissional, né? Que a gente não vai dar tanto destaque para testes, instrumentos nesse sentido, assim. É um processo narrativo, um processo de fala, de escuta, de diálogo, de construção. Uhum. Até o setting, assim, às vezes é meio parecido com a psicoterapia, né? Isso costumo até comentar, né? Quem faz psicoterapia pode até estar mais confortável até com esse espaço, e é uma dobradinha que costuma funcionar bem, inclusive, né? A pessoa em Sim. psicoterapia, conseguindo aprofundar essas questões, e na orientação, construindo o seu projeto de vida, de futuro. Bem legal, Victor. É interessante isso que você fala, né, nessa mensagem final, que o tema das linhas se cruzando entre a orientação profissional e de carreira e a psicoterapia acontece tanto para o cliente, né, que tem essa demanda por vezes misturada, né, para o que possa ser a psicoterapia ou orientação profissional de carreira, mas também para o profissional, né, esse profissional que atua nas duas frentes, tem vários aspectos e variáveis que se cruzam positivamente, são próximas, né? Tem características em comum, mas ao mesmo tempo também tem dois papéis, né? Então imagino que tem o Victor orientador e tem o Victor psicoterapeuta. Né? Então, perceber também essa nuance sobre como me apresento, como atuo nesse papel, também é importante, e por isso eu reforço, assim, geralmente a minha preocupação de fazer as duas coisas ao mesmo tempo com a mesma pessoa, né, no sentido de que o profissional pode estar até bem preparado e consciente e atento a essas diferenças, mas ao mesmo tempo o cliente pode se confundir bastante. Né? Então, se você na segunda-feira está no papel orientador falando com ele e na quarta-feira está no papel psicoterapeuta, ele falou, poxa, mas lá na segunda ele me faz um monte de pergunta. Na quarta-feira é mais aberto. Ah, eu tô com uma demanda aqui que eu trago de quarta. Será que eu posso falar na segunda? Então, isso é muito difícil, né, para o cliente. Então, e foi muito enriquecedor, né, tudo que você trouxe aqui pra gente. Ainda que não esgote, né? Daria pra gente ficar falando aqui horas e horas, mas a ideia do programa, esse é o nosso primeiro programa, é que seja num formato, né, que a gente tem um tempo que as pessoas possam usufruir, né, dos nossos diálogos, dos nossos convidados que teremos, de forma a iniciarmos reflexões e darmos continuidade em outras frentes. Né? Seja em outros programas, já temos aí a perspectiva de continuar dialogando, né,
sobre essas proximidades de demandas da orientação profissional de carreira com outras frentes, inclusive desse aspecto da psicoterapia, da saúde mental. Temos ideias aqui na Orienta, né, em parceria de ambos aqui, Victor e eu, de materiais relacionados a essas diferenças, de apoio a profissionais da psicologia que só estão na psicoterapia, mas vêm chegando essa demanda do mundo do trabalho, da escolha profissional ou do desenvolvimento de carreira. Assim como são temas que a gente trabalha com os nossos alunos nas nossas formações, nos encontros que a gente tem com ex-alunos na Turma Orienta, que é o nosso grupo exclusivo, enfim, em várias frentes a gente vai buscando, né, dialogar aqui com o público, com os nossos parceiros, com os profissionais e alunos que estão próximos da gente. E agora dessa nova forma, né, que também tem nesse formato de programa compartilhado aqui no YouTube, no nosso canal da Orienta. Então, gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui e finalizar agradecendo especialmente aí ao Victor por participar, né, desse momento aqui, nesse papel de entrevistado, né, nos diferentes papéis que tem o psicólogo, orientador profissional e entrevistado do O que orienta você. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Muito legal inaugurar esse espaço juntos. Valeu, gente. Até a próxima.